Você prefere qual? O Tornado ou o Vulcano? Qual você tem no seu sistema? Não sei. E qual você pensa em usar se você não tem som? Nesse vídeo aqui, vamos ajudar você a resolver qual alto-falante você deve usar no seu sistema e quais as características de cada um e qual o defeito, né? Para você analisar qual alto-falante você deve comprar e botar no seu som, ou se você usa outra marca e quer usar um desses dois alto-falantes. Ficou interessado? Então assista até o final do vídeo que vamos mostrar tudo para vocês sobre esses dois alto-falantes que eu já usei e ver as características de cada um. Antes de começar o vídeo, peço para você que ainda não é inscrito, se inscreva, viu, gente? Se aqui embaixo estiver vermelho, é sinal que você não é inscrito. Então vai escrevendo aí. Você que gosta de som automotivo, todo dia tem dica aqui. Hoje foi 2 vídeos, viu? Para vocês terem uma ideia como a gente trabalha aqui. E também sigam a gente nas redes sociais também, viu? Sigam a gente aí no Instagram, viu? O Instagram aí do Highland Som, que tá só o começo, papai. Chama na pressão. Doutor, faz isso não. Isso é uma bichona! Realmente. Então vamos lá mostrar as características desses dois alto-falantes e ajudar você na sua escolha aí do alto-falante que vai agradar você, certo? Vamos lá. Bem, gente, os dois alto-falantes são top demais, né? É da linha JBL, né? Uma das mais top de subwoofer, né? Do mercado aí, qualidade tremenda. Todo mundo sabe que a JBL tem qualidade tremenda. A JBL não é brasileira, mas traz aí para todo o mundo, né? Alto-falante da JBL concentrado em subgrave, né? Aquele grave gostoso, né? Tem as caixas boombox, né? Que todo mundo sabe aí que a marca é um som de qualidade. Mas hoje vamos falar desses dois alto-falantes, né? Um mais antigo e outro mais novo aí, e quais as características de cada um. E vamos começar aqui por Tornado, né? O Tornado aí que é um grande alto-falante aí de subwoofer, já usei, acho que usei uns 3 anos esse alto-falante. Eu era feliz, cara, né? Eu já mudei para outras marcas aí, mas tenho vontade de voltar para esse alto-falante e eu vou dizer aqui por que as características desse alto-falante. E também fazer a comparação com o Vulcano. É um alto-falante de subgrave, né? Todo mundo sabe que é um alto-falante de um som, né? Um som bem robusto, né? Cheio, né? Aquele bum, 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 bum. É um grave bem completo, né? Ele não tem muito ataque, né? Vamos deixar bem claro que ele não tem muito ataque. Se você espera um ataque nesse mundo desses alto-falantes de hoje do mercado aí, o Eros, Radio Power, Triton, ele vem com um ataque tremendo, né? Comparado a esse rapaz aqui leva a pisa, viu? Deixando bem claro. Se você for rachar com um rapaz desse aqui, pode fazer a caixa que for, você vai perder porque ele tem mais subgrave. É mais para som de qualidade. E o que é som de qualidade? É aquele som bem cheio, né? É um som que você, como se diz, vai ser muito diferente dos que estão no mercado hoje. Não tente rachar com esse rapaz aqui e você vai levar cano. Eita porra. E a característica dele é qualidade, né? Um dos alto-falantes que mais me agrada esse rapaz aqui, porque o som dele é cheio, né? Como eu falei, se você tiver isso aqui, né, e você tiver perto do outro, você, com certeza, o pessoal vai dizer, aquilo ali toca mais, viu? Aí muita gente me pergunta, então qual caixa eu devo para ele, né, ganhar dos outros? Sobre o modelo de caixa, se é a caixa Euclides, a caixa DG, ou qualquer caixa do mercado toca mais. Não é o modelo que toca mais, viu, gente? Deixando bem claro, é o projeto, né? Você fazer um projeto para aquele alto-falante. Não é porque você botar um Eros na caixa
Euclides vai tocar mais, né? Tem outras caixas que podem tocar mais se o modelo da caixa for certo para aquele alto-falante, entendeu? O segredo não é a caixa, é o projeto feito para aquele alto-falante, né? Sempre eu falo para vocês nos vídeos. E esse rapaz aqui, como eu falo para vocês, né? Não adianta você... Tem gente que diz que na caixa DG ele toca legal, né? Aconselho vocês pegar um Tornado desse aqui, vocês fazem uma caixa projetada para ele, né? Ir num projetista e fazer uma caixa, né? Tem muitos projetistas aí no mercado, um melhor que o outro. Então aconselho vocês a procurar um projetista e fazer um projeto para ele, para você não se arrepender, né? Se você quiser mais um pouco de ataque, é só falar, eu quero um pouco de ataque. Então ele vai mudar as sintonias aí, porque esse rapaz também tem ataque, né? Dependendo ali da caixa, né? Como eu disse, ele é mais para subwoofer, né? Não vamos mentir isso. Não vamos negar que era mais para subwoofer, para quem quer aquele grave cheio. E outra coisa também que eu tenho que falar para vocês é que a litragem do Vulcano e do Tornado é um pouco maior, viu? Se você tem uma caixa aí que usa do alto-falante, né? Um Triton ou um Aero, se você botar esse rapaz aqui, não vai tocar tão bem, porque a caixa e a litragem, né? É bem maior do que os outros. Não é muito não, mas com certeza tem que ter um pouco mais de tamanho a caixa. Não adianta você pegar esse alto-falante que gostou demais o som dele, botar na caixa pequena e não vai tocar bem não. Pode dizer para vocês, eu já fiz esse erro aí, ele não toca tão bem. E no Brasil todo tem muitos amantes, eu sou amante do Tornado aí porque o som dele é completo, cara. É um som, é só você vendo mesmo, comparando o som dele. E como a característica dele é subwoofer, em lugar aberto ele vai tocar menos um pouco, viu? Pode botar, claro, como eu disse para vocês, né? Se você quiser jogar longe o som dele, você procura uma caixa que tem um horn maior, né? Para ele jogar mais para longe. Tem muita gente que faz frontal, né? Frontal ele toca demais, né? Frontal ele toca demais. Mas as caixas frontais tem que ter um horn pelo menos para jogar mais longe. Se você quiser jogar o grave mais longe, não depende de tanto alto-falante, depende da caixa que você vai fazer. Não é à toa que a caixa Euclides, ela, né, é uma vencedora aí. Ela tem muito ataque e joga longe porque ela tem aquele horn, né? Depois do alto-falante ali. Isso dá muito certo, né? Para quem quer jogar um grave mais longe. Tem vezes que você está muito longe da caixa, parece que quanto mais se afasta, mais você sente o grave, né? Tem essa característica da caixa Euclides, né? Aí, se você quiser botar esse rapaz também na caixa Euclides, é só fazer uma caixa Euclides projetada para ele. Não é qualquer caixa Euclides que vai dar certo. Aproveitar todas as características desse alto-falante. E como eu falei, se você quiser jogar mais longe ainda, procure outro alto-falante. Você até o Vulcano, vamos explicar nesse vídeo. Resumindo, o Tornado, cara, é um grave topado, viu? Quem gosta de qualidade, de subgrave cheio mesmo, é um grave perfeito, cara. Quem sabe aproveitar, quem não quer rachar, né, como se diz, aproveitar a característica dele, que é subgrave, é um grave maravilhoso. Tem gente que usa até frequências mais baixas, né, faz um som dentro do carro e bota ele para dar aquele subgrave cheio que falta acabar com o mundo, né? Ele aguenta frequências mais baixas, né? Por ter essa característica. É um grave maravilhoso, né? Não podemos negar. Se você quer qualidade subgrave, o Tornado, principalmente esse aqui, 2200 é top. Se você quiser mais um pouco de agressividade, tem o grave aí 5600, né? Também é um ótimo alto-falante que ele é um pouco mais agressivo, ele se compara mais ao Vulcano. Mas pessoalmente eu ia nesse aqui, não vou mentir para vocês. Eu ia nesse alto-falante aqui, que é maravilhoso. É só você ouvir um Tornado, quem tem Tornado aí sabe do que eu tô falando. É grave maravilhoso, né? E já o Vulcano, gente, é muito diferente as características dele, né? Claro que tem subgrave, mas é um grave mais atualizado, né? Ele tem os dois gostos ali, tem um pouco do Tornado, né? Aquele subgrave, e tem um pouco da Aeros, como se diz, né? Eu dando uma comparação mais top para vocês. Ele tem os dois, ataque e sub, né? Mas ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido. Ela gosta de me chamar de marido, ela vai comprar. Ela vai comprar. Com a xereca descendo e subindo, ela vai comprar. E esses alto-falantes novos da Rádio Power, da Triton, ele vem mais agressivo ainda, né?
comparado aqui o Vulcano. O Vulcano ele é mais voltado para sub, né? Tem muita gente que usa aí. Também a porrada dele é macia, viu? Gostoso demais. Eu mesmo, meu sonho, ainda vou fazer 2 de 18, cara. Eu sou apaixonado por 2 de 18. Eita, som top da bexiga. E ele tem essas duas características aí, que me agrada muito, né? Porque tem ataque e tem sub. Mas muita gente fala que se você botar um Chive da vida, esse rapaz aqui, ele perde, né? Comparado aí. Também depende da caixa que você usar também, né? Sempre voltar da caixa, que a caixa muda as características do alto-falante, né? Se ele não tem muito ataque, você mexe na caixa ali, deixa um grave um pouco mais seco, então ele joga mais longe, né? Por isso que é sempre bom fazer com um projetista. Tem muitos paredões, muitos sons aí com Vulcano. Dizem que é dos alto-falantes, né? As lojas de som automotivo do Brasil. Dizem que é um dos alto-falantes que mais vende ainda hoje, né? Tem disso aí que o Vulcano não vende mais, que é coisa do passado, que não toca bem. É dos alto-falantes mais vendidos do mercado. Procure aí numa loja e pergunte como esse rapaz vende. E faz muitos anos aí, né? Que a fábrica deixou de fazer uma atualização nova. Acho que é porque ainda vende muito, né? Deve ser isso. Vai. E compra som, vende som, monta som, desmonta som. E alto-falante top, viu? Lindo, lindo, lindo. Uma coisa que me agrada muito é a aparência dele, né? Numa caixa ali, os LEDs dele ali. Nessa carcaça dele é linda demais, né? Tem alto-falantes aí no mercado aí que estão copiando a carcaça dele. Você já percebeu de qual é, né? Realmente. Porque o bicho é bonito mesmo, viu? O bicho é bonito. E é grande, né? Segundo muita gente que faz alinhamento de som, né? Que mexe com som. Eu não mexo, viu? Só tô falando aqui as características deles. Mas tem muita gente que diz que se você aplicar 1300 RMS, ele vai tocar super bem. Não precisa você aplicar 1900 RMS, né? Se você aplicar 1300 RMS, ele vai tocar de boa, né? Não força o alto-falante, porque se você não souber usar esse alto-falante, ele esquenta, cara. Uma coisa, a característica dele é porque eles esquentam. Aí bate com o que o pessoal fala, que se você aplicar 1300 RMS, ele vai tocar super bem, não vai danificar o alto-falante. Eu tenho vontade de fazer isso, viu? Pegar o Vulcano e botar 1300 na prática ali. Segundo o pessoal, se você aplicar mais, ele só vai esquentar mais, né? Tipo você jogar energia fora. Comenta aí, viu? Se você for técnico, você sabe isso aí, comenta aí sobre isso. Eu quero saber direitinho o que é que você pensa aí dessa voltagem, está certo ou não está. Pode comentar aí, fica à vontade. A desvantagem desses alto-falantes, né, o Tornado e o Vulcano tem uma característica meio triste, né? É a cordoalha desses alto-falantes. Eu já tive um Tornado e ele torou a cordoalha, né? Eu botei aquela cordoalha tipo da Aeros. Pronto, cara, resolveu o defeito. Esse aqui também o pessoal fala da cordoalha que tora ainda, né? Mas só botar a cordoalha fica novinho também. E também tem um grampo, né? Dizem que a bobina dele tem um grampo. Ele não é soldado, é um grampo. Aí às vezes descola esse grampo. Aí acontece que ele para também. Mas uma coisa boa desse alto-falante é que você encontra o kit dele. É caro. Não vamos mentir que o kit dele é caro. Mas você encontra em qualquer esquina, pode-se dizer, desse alto-falante. Tem alto-falantes aí no mercado, o pessoal fazendo hoje, né? E para você encontrar um kit, meu amigo, não é fácil não. Você compra o alto-falante, mas não encontra o kit. Esse aqui não, você encontra aí em todas as lojas do Brasil. Coisa boa, né? Eita porra. Resumindo, um alto-falante top, que tem subgrave e tem ataque. Você não vai sentir falta disso. Dependendo da sua caixa, da alimentação também, né? Vai ser um alto-falante que vai agradar a você. E no futuro eu penso em fazer uma paredinha, né? Pelo menos, com 2 de 18 desse aqui. Oh, meu sonho. Eu sonho demais. Resumindo, quem tem Vulcano ou Tornado é feliz. Muitas pessoas vão para os alto-falantes, né? Os alto-falantes do mercado de hoje aí, mas sempre voltam pro Tornado ou Vulcano, né? Comenta aí se você fez isso ou fez ao contrário disso. Pode comentar aí que a gente está aqui para debater o assunto, né? Esse é mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou do vídeo aí, clique em gostei e se inscreva no canal. Eu sou Railanson e agradeço a todos aí que gostam de som automotivo, como eu também, viu? Não como eu não. Não como não.